pessoal, tudo bem? Eu sou a Pamila. Eu sou a Adriana. E estamos no Escuta Aí. Bom, o tema de hoje é diagnóstico. E o livro que a gente trouxe é este, Mentes Únicas. Este livro é do Dr. Clay Britz e da Luciana Britz. É um livro muito bom. Tem uma leitura muito fácil, muito fluida. A gente super recomenda esse livro. Né? Porque ele é de uma leitura suave, não tem tantos termos técnicos, facilita a leitura, facilita o entendimento. Pois é, e assim, os 3 primeiros capítulos são sobre o diagnóstico. Então, vale a pena olhar, vale a pena dar uma lida e aprofundar sobre o tema. A gente vai dar uma pincelada aqui e tudo com base nesse livro, tá ok? Uma curiosidade. No Brasil, as crianças normalmente são diagnosticadas após os 3 anos. Por que isso acontece? Isso acontece dessa forma por conta da dificuldade de se identificar os sinais nas crianças menores de 3 anos e os profissionais fecharem um diagnóstico de autismo para essas crianças, porque muitas vezes os sinais são muito sutis. Muito sutis. Então, assim, para poder facilitar, a gente vai especificar quais são os comportamentos típicos de uma criança recém-nascida até os 2 anos, para que vocês tenham uma clareza maior e depois, logo em seguida, a gente vai tratar sobre os sinais das crianças que são atípicas. Exato. Ok? Aos 2 meses de idade, a criança, ela fixa o olhar. Ela fixa, quando a mãe tá ali amamentando, ela olha nos olhos da mãe. Quando a mãe se debruça para brincar, né? Ela sempre está olhando. Sim, ela responde a estímulos como um pequeno sorriso, quando a mãe faz alguma gracinha. Então, a criança normalmente, nessa faixa etária de 2 meses, ela já está fazendo esse tipo de comportamento, ok? De 3 a 4 meses, ela já direciona o olhar. Se a mãe está com a criança no colo ou a criança está no bercinho, chega alguém, aborda, ela olha. Principalmente quando é uma voz familiar. A criança, o olhinho dela tenta acompanhar o som. Ela levanta a cabecinha para poder visualizar, entende? Não que ela fique erguida, porque ela é pequenininha ainda, mas ela tenta levantar a cabecinha para poder direcionar para quem fala, ok? Aos 8 meses de idade, a criança já evolui um pouquinho e ela começa a pedir colo. Aquela brincadeirinha que mamãe que eles fazem. Exatamente. Às vezes nem tá falando ainda, mas com 8 meses já tá pedindo o colo. Com 9 meses, a criança começa a apontar todos os objetos que quer. Começa a direcionar, né, todos os objetos que tem interesse. Com 1 ano, ele já sabe lidar com gestos sociais. O que são gestos sociais? Tchau. Jogar beijinho. Sabe identificar quando você tá brincando e ela ri pra querer mais brincadeiras. Ela faz gracinhas com a boca. Você faz assim, ela repete. Ou ela ri. Nessa idade de 1 ano, a gente já espera que a criança fale algumas palavras que pelo menos os pais compreendam. Como mamãe, papá, ou alguma coisa que ela tem, né? Essas palavrinhas que dá para entender, pelo menos quem tá no convívio da criança. Normalmente gira em torno de 5 palavrinhas, tá? Nos 18 meses, que aí já tá numa evolução maior, a criança já começa a falar mais. Tem um vocabulário maior. Ela tem um vocabulário maior, as outras pessoas começam meio que compreender o que ela fala, gira em torno de 150 palavras para uma criança de 18 meses. Isso. Ok? Aos 2 anos, ela é capaz de falar 250 palavras em média. E aí ela começa a formar frases com 2 palavras. Quero água, me dá. Me dá. Eles adoram essa palavrinha, me dá. É assim, vocês estão vendo que o detalhe muitas vezes está na fala, no olhar, na expressão. Então isso requer uma observação muito, muito cuidadosa. Porque comumente os pais, né, e as pessoas que têm convívio com criança têm o costume de falar a seguinte frase: cada um tem o seu tempo. Calma, vai falar. Vai dar tempo, calma. Né? Calma, ele não tá olhando, mas vai olhar. Não andou ainda não, mas vai andar.
E realmente, cada criança tem o seu tempo, mas tem um tempo médio, normal, e você tem que fazer essa observação com um comportamento, né, típico de uma criança daquela idade. E sempre está comentando com o profissional, que é o pediatra, como que está a evolução da criança. E normalmente quando uma criança desenvolve menos uma área, ela desenvolve muito mais outra, entende? Então, por exemplo, a criança pode até não falar muito, mas trepa até o teto, porque tem uma habilidade de subir com mais agilidade motora. Então, assim, claro e óbvio que tem que ter essa observação, não é qualquer criança... As meninas falam que uma tagarela. É perfil de menina, a menina fala mais do que o menino e o menino tem mais agilidade. Isso, né? Brinca aqui, brinca lá. É verdade. Bom, quais são os sinais que vocês podem observar nessas crianças até os 2 anos? A criança com autismo, ela tem pouca ou nenhum contato visual. Você pode estar amamentando que ela não vai fixar os olhos nos seus olhos. Isso é um ponto, sim, né, Adriana? Tira e queda. Tira e queda. E também tem um outro detalhe nesse da visão. Rastreamento visual. Eles chamam de rastreamento. Você tá com a criança, ela não vira o olhinho dela não acompanha. Você tá lá gesticulando, tô lá com a chave, gesticulando, e vem pra cá. Ela não acompanha. Ela não vai, ela não tenta com a curiosidade ir pra lá. Ela continua olhando pro além. É também um sinal. Ou ainda o hiperfoco, né? No sentido de você tá com 2 objetos. Ela olha para um objeto, se você balança outro aqui atrás, ele simplesmente não olha. Diferença ao colo dos pais ou preferência em ficar solto, né? No sentido de não gosta muito de colo, prefere ficar no berço. Exato, fica agarrando muito, eles não gostam desse contato. O contato físico. Então, quando você coloca no colo, começa normalmente a chorar. E aí você coloca no berço, fica quietinho. Isso pode acontecer. Isso pode ser um sinal, pode ser um indício. Exatamente. Não apresenta balbúcios até o 6º mês de vida, que normalmente, como a gente viu, isso acontece. Exato, porque os balbúcios, eles normalmente emitido como um som de resposta. Quando você está brincando com ela, ela brinca também. Ela repete. É o espelhamento, né? Exatamente. E a criança autista, às vezes não, ela fica ali quietinha. Ou ela chora tanto o tempo todo que você nem consegue estar ali observando. Uma criança mais agitadinha, aí chora o tempo todo. Outro sintoma, né? Irritabilidade frequente. É o fato de estar irritável. Mas aí vocês podem observar que são 2 extremos. E podem ter crianças com irritabilidade extrema e pode ter crianças que simplesmente ficam muito quietas. Exatamente. Entende? Tudo que é extremado não é legal. É bom sempre estar falando com o pediatra. Exatamente. Então, assim, você viu que um priminho, ou se não o seu filho mais velho, naquela faixa etária, fazia muito diferente daquilo que ele está fazendo, já é um alerta. Tá vendo? Não gosta de ficar no colo, chora toda vez que você põe no colo. Não tá doente, não tem nada. Tem que verificar. Ele tem atraso na fala ou regressão. Ele começa a falar e de repente... Foi o caso do Júlio César. Né? O Júlio César foi assim. Ele falava papá, falava momons, adorava McDonald's, adorava. E de repente começou a regredir, começou a não falar mais tantas coisas, mas ficava irritadíssimo, porque ele não conseguia se comunicar. É a regressão, isso acontece. Foi a regressão. Né? Movimentos repetitivos e sem interação social. Isso é importante dizer porque aí tem uma preconcepção de todo mundo que todo autista ele fica assim. Não é. Isso não é uma realidade, tá, não gente? Os flaps, né, Adriana? Flaps. Ele pode fazer com a mãozinha. E não é com as duas, não. Ele tá lá brincando e de repente a mãozinha tá assim, ó. De repente, parece que é um tique, que a gente chamaria de tique, né? Ou assim com o dedinho. Isso daí são movimentos repetitivos. Então, assim, tem criança que fica pra frente, pra trás? Sim. Mas existem outros detalhes, é muito detalhe. Você tem que prestar atenção na... É o que mais dificulta hoje, porque os pais precisam trabalhar e eles ficam com alguém tomando conta que ou não tem o conhecimento ou não tem
esse momento de ficar observando. Porque uma mãe, ela tá lá babando o nenenzinho o tempo todo, né? Então ela vê essas coisinhas. Agora, quando você precisa trabalhar, aí é outra E realidade. a licença maternidade normalmente dura só 6 meses, né, gente? Agora, Então, aí a gente, pra observar, você tem que ver que você tem que ser muito criterioso, tem que ser muito detalhista. Aí as pessoas falam, né, que tá neurótica. Não é, gente, não é é. observar. É observar. Pouca ou nenhuma intenção voluntária para brincar com outras crianças. Entende? O Júlio já não tinha isso, né, Adri? O Júlio brincava bastante com o João Pedro e com a Vitória. Era assim, foi aí que me enganou. Porque ele brincava, tava lá na sala, eu tirava todos os móveis da casa, que eram 3 pequenos, né? A Vitória e o João Pedro é 1 ano de diferença, João Pedro para o Júlio 3 anos de diferença. Então eu espalhava tudo, era brinquedo para tudo quanto é lado, corria criança para tudo quanto é lado naquela casa. Mas só que hoje, observando nas fotos, eu vejo que o João Pedro e a Vitória formavam um grupinho, interagiam entre eles dois, e o Júlio César, ele ficava rodando, brincando do outro lado. Brincava no mesmo ambiente, mas de não forma com isolada. os irmãos. E o João Pedro, também autista, mas já brincava com a Vitória. E outra situação, isso eram com os irmãos. Se fosse com outras crianças, aí dava para perceber de forma mais drástica o isolamento, né? Isso. O João Pedro, ele tinha brincadeiras, assim, inadequadas. Ele pegava um cachorrinho pequenininho, em vez de brincar com o cachorrinho, ele jogava o cachorro. Tanto é que um dos cachorrinhos morreu numa dessas brincadeiras. Muito triste. Vitória ficou arrasada. Nós tínhamos acabado de comprar no pet shop, em vez de João Pedro acariciar, jogou o cachorro pra cima e Perdeu o controle. queria jogar e pegar o cachorro caiu no chão. Foi triste. Um episódio bem triste. Esse é mais um ponto, tá? A gente brinca de maneiras totalmente diferentes, né? Inadequadas. Também, fora a história do cachorrinho, tem a situação de, por exemplo, pegar um brinquedo e olhar uma especificação do brinquedo e se fixar. Tipo, tô com um carrinho, vai lá e se fixa na roda do carrinho. E é na roda do carrinho que vai brincar. Em vez de pegar o brinquedinho e ficar ele põe de cabeça pra baixo. E fica ali E fica lá, roda. Adoram coisas que giram, que se movimentam em movimentos repetitivos. Fica lá, girando. É também um detalhe que a gente tem que observar. Se ele só brinca assim. Se é só assim, tá, gente? Se ele brinca de outras formas e tem momentos que faz isso é comum. Exato. Beleza. Foco excessivo nos detalhes, nas cores, nas formas, né, Adriana? Eles focam demais em algum determinado item e tem o costume de emparelhar os itens. Isso. Com essa faixa de 1 para 2 anos, eles já começam a fazer esse tipo de brincadeira, do tipo colocar um na frente do outro. Isso. Né? O Júlio César, ele pegava caixa de leite. Caixa de leite. Pegava os leites longa-vida, botava um atrás do outro. Eu achava aquela coisa mais linda, né? Menino organizado. Nada. Bobiei, né? Não tinha nada de organizar. Desprazer com as atividades sociais. O que é isso? Aniversário. Toda criança fica o quê? Eufórica com o aniversário. Essa é a palavra correta. Né? Na hora do parabéns é uma felicidade para uma criança típica. Para a criança atípica, a criança que tem autismo, pode trazer um transtorno enorme. Por uma série de fatores que a gente vai se aprofundar, né? A questão da voz, a questão da agitação, muita gente. Mas se ele apresenta esse sinal, fica alerta. Não gosta de festinhas, mas acontece também casos de crianças autistas que gostam. Então, às vezes, vocês estão vendo como é muito subjetivo? É tudo que vai ao extremo. Ou não faz nada daquilo, ou pouca coisa daquilo que é dito como comum, ok? Ou faz na outra mão, né? Na outra vertente, de uma forma muito detalhada, de uma forma muito específica, né? Que tá fora do comum. Quando é bebezinho, também vale a pena lembrar o seguinte: eles têm resposta para mudança facial com muita dificuldade, porque eles não sabem fazer a leitura de rosto. Então você tá lá brincando com a criança, faz assim,
fica sério. Fica sério. O que acontece? Normalmente a criança, ela tenta fazer você repetir esse movimento de brincar com ela. A criança atípica, não. Ela fica ali. É como se nada tivesse. Paisagem, nada mudou. Outro, capacidade de antecipar a rotina sensorial. É aquela brincadeirinha que a gente faz com o bebezinho assim. Cadê mamãe? Achou! A criança, quando você faz essa brincadeira, a típica, ela morre de rir. Ela cai na gargalhada. Bebezinho, você faz essa brincadeira, ela morre de rir. A criança atípica, você vai lá, tenta, faz assim com os dedos meio abertos e faz, cadê mamãe? E fica olhando a reação dela. Ela não vai demonstrar entusiasmo, não vai ficar buscando. Ela tá te observando, porque tá ouvindo um som, tá vendo você fazer alguma coisa na frente dela, né? Agitar, fazendo barulho, tudo, porque mãe ela é não barulhenta. É deficiente visual e nem auditiva. Ela vê, mas não tem aquela emoção igual de uma criança típica, que é criança típica. Você chama 10 vezes, ela tem que olhar para você de 7 a 8 vezes. E uma criança atípica, você chama uma, chama duas, chama 10, chama 20. É muito disso que você tem que ficar em alerta e levar para o seu pediatra. Um spoiler que eu vou dar agora. Eu vou dar um spoiler. Os próximos episódios vão ser sobre os sinais de forma detalhada. Aí a gente vai falar o porquê que ele age dessa forma e como que a gente pode fazer para poder evoluir em cada um desses sinais. Bom, a gente já tem um roteirinho, mas se você tem interesse em algum tema em específico, comenta, curte, divulga. A gente gostou do conteúdo? Achou que é legal? Achou que vale a pena? Alguém vai ter aproveitamento sobre isso, né? Então, curte, comenta, ajuda a gente a promover. Compartilha. É mais importante. Ajuda a gente a promover esse canal e a gente ficar mais motivado para fazer outros episódios. É isso aí. Tá certo? Tá certo. Gente, então, ó, escuta aí. Escuta aí. Tchau. Tchau.